Na cidade de Chipre, em 300 DC, vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Enquanto viajava da Fenícia para Pireu, seu barco afundou, levando consigo toda a sua carga. Por causa desse único evento, algo totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, esse homem extremamente rico tornou-se pobre em um instante. Imagine que você fosse Zenão. Como reagiria ao ver o trabalho de toda a sua vida sendo destruído? Pela força da natureza? Qual seria a ocorrência adequada? Você sentiria raiva? Tristeza? Sentiria que a vida foi injusta com você? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar. Hoje, muitas pessoas veem os estoicos como indivíduos inquebráveis, que não se deixam levar por emoções extremas, evitando acessos de raiva ou crises de ansiedade. No entanto, a ideia original do estoicismo vai muito além disso. Mais do que apenas descrever pessoas que aparentam ser frias ou sem emoção. O estoicismo era uma forma de enxergar, descrever e compreender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações atuais, da mesma maneira que foi aplicada há milhares de anos. E seus benefícios continuam sendo extremamente relevantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas provenientes de experiências difíceis e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única sobre o mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo possui experiências diferentes, portanto, pontos de vista diferentes. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos. Sua filosofia era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou classe social. Por isso não fazia sentido manter esse conhecimento restrito aos muros de uma escola ou aos pátios dos palácios. Como resultado, tanto escravos quanto imperadores puderam aprender e se tornar estoicos, e muitos o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis incluem Epicteto, cujo nome significa adquirido, pois ele nasceu escravizado. Sêneca, um renomado estadista romano. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos homens mais poderosos da história. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, rejeitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles chegaram a inventar o termo cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Atualmente, quando ouvimos essa palavra, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, por sua diversidade, exatamente o tipo de união e coletividade que os estoicos promovem. Na época em que o estoicismo foi fundado, as mulheres não podiam estudar filosofia, mas os estoicos se opunham totalmente a essa restrição. Musonio Rufo, mestre de Epicteto, uma vez disse: "Não são apenas os homens que possuem desejo e orientação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se alegram tanto quanto os homens com atos nobres e justos, e rejeitam aqueles que são opostos a esses. Sendo assim, porque seria atraente que os homens buscassem e estudassem como viver bem, ou seja, praticassem a filosofia, mas não como mulheres." Mesmo em uma época em que essa ideia não era popular, as mulheres eram livres para aprender sobre o estoicismo e se tornarem estoicas por direito próprio. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de acontecimentos inesperados, nossas emoções podem muitas vezes atrapalhar nosso julgamento. Na realidade, não ficamos tristes simplesmente porque as coisas ruins acontecem conosco, mas sim porque as coisas ruins acontecem inesperadamente. A chuva, por exemplo, é algo positivo. Ela irriga as plantas, fornece água para os animais e mantém o clima mais fresco e úmido. No entanto, quando somos pegos de surpresa por uma tempestade sem um guarda-chuva, a experiência não é nada agradável. Mas por que não começamos a chorar assim que começa a chover? Porque,
Apesar da situação desconfortável, aprenda a esperar pela chuva. Ela é importante, não podemos controlar o clima. E, embora possa ser incômodo, sabemos que a chuva passa e que o sol eventualmente retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer aconteça. Devemos visualizar o pior cenário possível e aceitar que ele possa se concretizar. Ao fazer isso, nos tornamos mais preparados para enfrentar qualquer adversidade com serenidade. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário. Um exercício destinado a aumentar o sentimento de gratidão. Dormir no chão da cozinha, tomar banhos frios quando está acostumado com banhos quentes, alimentar-se apenas de batatas por alguns dias, são exemplos dessa prática. Esse exercício nos ajuda a compreender que, não importa o quão difícil a situação fique, ainda seremos capazes de sobreviver, possivelmente, prosperar, desde que tenhamos a atitude certa. Ao suportar essas situações desconfortáveis, estamos preparando nossa mente para futuras adversidades. Com o estado atual do mundo, onde somos constantemente bombardeados por anúncios que nos fazem acreditar que só seremos felizes se tivermos o próximo grande lançamento, se tivermos uma determinada aparência ou alcançarmos um certo nível de renda. Essa mensagem se torna mais relevante do que nunca. Nascemos sem saber quase nada. Crescemos aprendendo em casa, na escola e observando o mundo ao nosso redor. O problema é que, muitas vezes, essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é: precisamos internalizar tudo isso? Se fizermos isso sem questionar, podemos acabar adotando expectativas irreais para nossas vidas, o que pode nos deixar frustrados e insatisfeitos no final. E essa não é uma maneira saudável de viver. Em vez disso, convidamos focar no nosso próprio crescimento, por nós mesmos e para nós mesmos. Devemos agir por nós mesmos, sem esperar recompensas externas ou gratificações secundárias, pois colocar nossas esperanças em fatores externos quase sempre resultam em decepção. Na maior parte do tempo, tentamos preencher um vazio interno com coisas externas. Gastamos todo o nosso dinheiro em um carro luxuoso, em uma casa imponente, ou até mesmo ao formar uma família. Muitas vezes, fazemos tudo isso pelo valor externo, e não pelo valor interno dessas escolhas. No entanto, o estoicismo ensina que, se enfrentarmos a vida dessa maneira, acabamos colocando nossa felicidade nas mãos de forças externas. E forças externas sempre podem falhar. Carros quebram com o tempo, desastres naturais podem destruir cidades inteiras. E as taxas de acréscimos aumentam a cada ano. Mas até mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo, o custo do espaço, seja ele físico ou mental. Como escreveu Sêneca, aprender a viver com menos criará espaço na sua vida para as coisas que realmente importam para você. Por isso, devemos basear nossa felicidade no nosso valor interno como seres humanos, e não em coisas que possuímos ou podemos adquirir. Devemos escolher a calma, não importa o que a vida nos traga. Porque, no fim do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos controle total sobre como reagimos a elas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais fundamental da filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa da vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas, para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e estão fora do meu controle, e quais estão relacionadas às escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a diferenciar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Nosso valor não deve ser determinado por coisas que estão além do nosso alcance, mas sim por coisas que realmente dependem de nós. Ter ambição e buscar objetivos é algo positivo, mas desmoronar quando as coisas não saem como o esperado é, do ponto de vista estoico, inútil. A importância de focar no processo, não no resultado. Criar vídeos para o YouTube, por exemplo, pode não ser tão difícil quanto ser um imperador romano, mas ainda assim tem seus desafios.
Primeiro, você precisa ter uma ideia, o que pode levar uma eternidade. Pesquisar sobre ela, descartá-la porque acha ruim, começar de novo, escrever o roteiro, gravar o vídeo, editar, criar a miniatura, pensar no título. Tudo isso está sob o seu controle. No entanto, hoje, o estoicismo está presente em abordagens terapêuticas como terapia comportamental emotivo-racional, REPT, e logoterapia. REPT, terapia racional emotiva comportamental. A terapia comportamental emotivo-racional ajuda os pacientes a identificar e desafiar padrões de pensamento negativo, que podem causar sofrimento emocional e comportamental. Ela utiliza uma lógica para questionar os irracionais e substituí-los por pensamentos mais saudáveis e produtivos. Isso reflete um princípio fundamental do estoicismo. Os eventos em si não nos afetam, mas sim a forma como os interpretamos. Logoterapia. A logoterapia baseia-se no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados pelo propósito. Mesmo em situações extremas, encontrar um significado na vida pode proporcionar felicidade e resiliência. Viktor Frankl, o criador da logoterapia e sobrevivente do Holocausto, escreveu: "A vida nunca se torna insuportável por causa das situações, mas apenas pela falta de significado e propósito." Reprogramação mental e felicidade. O estoicismo nos ensina que, para resolver nossos problemas com felicidade, devemos praticar a valorização de nós mesmos. Ao focar no que podemos controlar, deixamos de nos preocupar com aquilo que está além do nosso alcance, ou que nos leva a uma vida mais feliz e satisfatória. No fim, o estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em direção a águas mais calmas e serenas. E se, eventualmente, nosso navio afundar, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma vida boa e significativa, mesmo que não tenha sido tão longo quanto esperávamos. Porque, no fim das contas, tudo tem um fim.